que as decorações, elas têm que proporcionar experiências afetivas para as crianças, Sim. né? Experiência, porque é o que ela vai guardar de memórias, é o que ela viveu, né? O estilo da mesa, o formato, né? Não é isso. Ela vai lembrar, se você perguntar para ela, o que você lembra do seu aniversário? Ela vai falar das brincadeiras, do que tinha lá que ela mais gostava, né? Ela vai lembrar de alguns momentos que esses são o mais importante, né? Olá, gente, bem-vindos ao nosso podcast de Mãe para Mães. Eu sou Rebeca Yuri, pediatra, e hoje vim falar aqui com uma pessoa que eu amo demais, que ensina pra gente como fazer festa inesquecível, do jeito certo. A Ellen veio aqui trazer pra gente como que a gente pode fazer festa certa, gente. Existe isso, tem certo e errado fazer festa, mas a gente vai saber aqui por que colocar as coisas baixinhas, como o tema pode envolver as crianças e trazer elas para dentro da festa, fazer a festa para a criança ou para os adultos, como você pode ter inspirações para fazer festas aí inesquecíveis para as crianças. Então, bem-vinda, Ellen, muito obrigada por aceitar o convite. Eu já amo de paixão, já faz alguns anos, né, Ellen, que eu encontrei a Ellen na internet. E faz todo sentido essa questão da festa interativa e o desenvolvimento infantil. Então não tinha jeito de eu deixar a Ellen de fora desse nosso bate-papo. Então seja muito bem-vinda, Ellen. Obrigada, Rebeca. É uma alegria estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Então, Ellen, como é que surgiu esse negócio de fazer festa, né? Quando surgiu isso na sua vida? Porque eu sei que você é professora, assim, né? Sim. De formação, você é professora, dá aulas para ensino infantil, né? Ensino fundamental, fazia isso, do primeiro ao quinto ano. E como é que foi que surgiu essa história de fazer festas para criança? Então, eu sempre tive o gosto por fazer festas, as festas de família, eu era decoradora da família, né? Mas começou, na verdade, com a educação. Né? Eu não tinha de início esse desejo de ser decoradora de festa, mas eu comecei com a educação, porque eu sempre tive o gosto de ensinar, né? De estar com as crianças, dar aula para as crianças. Eu tenho 10 anos de formação e de experiência em sala de aula, né? Atuo até hoje em sala de aula. E aí a experiência da sala de aula, de criar materiais pedagógicos, né? Os brinquedos ali, porque eu sou daquela que a criança aprende brincando, né? Sim. Seja matemática, seja leitura, escrita, então eu criava muito material pedagógico com itens reciclados, né? Tive uma experiência de escola pública que precisa dessa criatividade. Então, utilizando essa criatividade para as crianças na escola, né, depois de um tempo, eu queria também levar isso além, né, para outras crianças. E aí foi onde meu esposo me incentivou a abrir o meu negócio, né? Ele viu aí uma oportunidade de negócio, conciliar algo que eu também gosto, que é decorar, fazer festa. E aí eu pensei, né, por que não? E aí vi uma oportunidade de negócio, de juntar um hobby de fazer festa com o público que é a criança, né? Que eu gosto de lidar. E aí a gente começou com a empresa de decoração. Foi mais exatamente em 2019, um pouco antes da pandemia, a gente abriu o negócio. E aí caiu o mundo. E aí veio tudo, né? Foi uma provação. Mas a gente está sustentando até então, né? E aí, assim que nós lançamos, fizemos algumas festas, eu comecei meio que fazendo um modelo tradicional que o mercado oferecia, mas eu estava incomodada porque ao ver aquelas festas, né, acontecendo e já conhecendo as crianças, né, sabendo como elas reagem, como é que é o comportamento da criança, essa experiência de sala de aula, eu via que aquilo ali não estava correto para ela, não estava adequado para ela, né? Então eu comecei a perceber que o mobiliário que a gente usava não era o correto, as bandejas, né, o cenário não era propício, não era adequado para a criança. Por quê? Porque ela gosta de correr, brincar, mexer. E as decorações, elas são muito estáticas. Tipo assim, tá tudo muito bonito, mas não mexe aí, não pode. Né? E aí eu comecei a ficar incomodada. Eu falei, né, não é esse estilo de festa que eu quero oferecer para as crianças. Então eu fui estudar, fui pesquisar como fazer festas adaptadas para as crianças. Né? E aí a gente foi se especializando e vem melhorando cada vez mais. Né? Eu venho pesquisando e modificando sempre que possível para adequar
cada vez mais as crianças, a realidade das crianças. Muito legal, e os pequenininhos adoram, né? Sim. Porque a gente fala no desenvolvimento infantil em relação à autonomia. Maria Montessori já começava a falar sobre isso, né? Assim, no dia a dia da casa, na rotina da criança subir a pia e lavar as mãos. Então, a gente já começou a adaptar muitas coisas para a rotina da criança, mas faltava esse olhar, né, para a festa. E como assim que como você consegue organizar a festa de maneira que ela participe, de maneira que ela tenha autonomia de ser o centro da festa, não ser assim uma festa só para os adultos, né, tirarem fotos, mas que a criança interaja ali com aquele ambiente. Como que você faz isso nas suas festas? Primeiro, a ideia sempre é como eu posso pensar uma decoração adaptada para a criança. Independente do tema, do local, sempre o ponto de partida é pensar na criança, né? Então, como que eu posso criar um ambiente propício ali para ela interagir e que seja seguro, né? Principalmente. Não adianta colocar um monte de elementos ali e se tornar até perigoso para ela na hora que ela for mexer. Então, é pensar nessa adaptação. Porque isso aí vai favorecer a autonomia da criança, que é o que a gente, né, prioriza muito, né? Que a criança tenha essa autonomia de ver o que está sobre a mesa, de poder pegar, de poder mexer. Se deixar cair, não tem problema, porque aquele objeto que a gente colocou, por exemplo, as bandejas, né, que a gente utiliza, a gente não coloca nada de vidro e nem de porcelana. Porque já pensando que a criança pode mexer, ela vai pegar, pode deixar cair, né? E não vai ter problema, né? Até porque é festa de criança e estamos sujeitos, né, a que tudo isso aconteça, né? Vai ter bagunça, né? A bandeja caiu, o docinho caiu, dela pegar, né? Então, é criar um cenário já pensando na criança, em diferentes alturas, né, na faixa etária, desde o primeiro aninho. Isso daqui foi uma festa de um aninho, então já pensando na altura dela até nas crianças maiores. Muito legal. Então, você organiza festas pensando não só na altura, né, das crianças, nas brincadeiras que vão estar ali para elas interagirem, mas a questão do tema também, eu vejo que você pergunta, além da mãe, né, trazer o tema para você vê, assim, o que a criança gosta, você dá essas ideias, né? Porque, assim, parece que hoje tudo fica assim, não, é Sonic, não, é Spider-Man. E aí fica tudo assim, tudo limitado, né? né? Isso. Eu falo que, como eu disse, o ponto de partida é sempre a criança. Então, é perguntar para ela, a criança é a protagonista da festa, então é perguntar para ela do que ela gosta, né? Eu falo que antes do tema tem uma criança, então a festa não é sobre o Batman, a festa não é sobre o Sonic, a festa é sobre o Joaquim, a festa é sobre a Maria, né? O que ela gosta, o que ela vive. Ela está com 3 aninhos, nessa faixa etária ela está gostando de brincar com o quê? Às vezes a criança ainda nem foi introduzida, ainda nem assiste desenhos, né? Não vê nada da TV e aí eu não tenho já tema. Já foi a labita. Né? Então não é focar no personagem, é focar na criança. Então a criança é a protagonista da festa. A gente vai eu gosto de perguntar, eu sempre mando um áudio perguntando, procura saber da criança o que ela gosta, o que ela gosta de brincar, de comer, de qual historinha vocês têm lido para ela, né? Uma história, um livro, uma música que vocês gostam de cantar, que a gente vai juntar tudo isso. Porque cada ano a criança está numa fase, cada ano ela tem um gosto. Né? Então, esse ano ela está gostando ali de carrinhos, mas pode ser que no próximo ano ela já perdeu o interesse. Né? Já esteja gostando aí de super-heróis, ou já esteja mais envolvida com coisas da natureza. Então, a gente não se apega ao tema. Né? A gente sempre, por isso que a nossa empresa chama Pequenos Contos, porque a gente conta histórias da criança através da decoração. Então, independente do tema, se é comercial ou algo mais lúdico, dá para criar um cenário bem interativo, porque foi pensado nos gostos dela. Então, pode ser que a criança goste ali esteja numa fase gostando de animais, de jacaré, por exemplo, mas também gosta de música, né? A mãe coloca música, tem bandinha em casa, tem instrumentos. Então a gente cria uma decoração. Olha, essa daqui, por exemplo, essa daqui foi a família é toda musical, o pai toca instrumentos, né? A família é bem religiosa e toca instrumentos, o piano. Então, claro que as crianças crescem. Essa foi uma festa dupla, né, para 2 irmãozinhos. Então a gente criou a bandinha do Theo e da Solara,
é que trazendo algo que tem significado para eles. Né? Como pode ver, não tem um tema específico, mas é algo sobre o mundo deles, sobre a realidade deles. E que eles vão curtir, vão fazer memórias assim, afetivas, né? Porque eles estão ali imersos. Que é o que a gente quer criar, né? Eu falo que as decorações, elas têm que proporcionar experiências afetivas para as crianças. Sim. Né? Experiência, porque é o que ela vai guardar de memórias, é o que ela viveu, né? O estilo da mesa, o formato, né? Não é isso. Ela vai lembrar, se você perguntar para ela o que você lembra do seu aniversário, ela vai falar das brincadeiras, do que tinha lá que ela mais gostava, né? Ela vai lembrar de alguns momentos que esses são o mais importante, né? É isso. Ah, parece que eu conheço pessoas aí. Essa daí é um xodó, né? Porque a gente criou aí as pistas, uma coisa que a gente gosta muito de criar nos nossos cenários, como você mesmo sabe, é os itens com papelão, né? Porque tem uma infinidade tem infinitas possibilidades de criar, né? E é algo que depois fica para a criança, inclusive, para ela brincar depois, né? Para a festa continuar em casa. E aí vem aquele pezinho lá da educação, né? De criar os materiais pedagógicos, e eu trago essas manualidades para as festas, né? Para a criança acho brincar. isso muito interessante, porque eu também sou do pezinho assim de ter menos plástico no mundo, ter menos balão, né? Porque, aliás, como pediatra, gente, eu sei que o balão é perigoso, né? Então, aquele balãozinho que estoura, fica um pedacinho de plástico, aquilo pode ser aspirado. Então, eu já uso balão com muita parcimônia, então eu tenho medo de balão. Então, é muito melhor quando a gente consegue, além de fazer uma festa, a gente aproveitar materiais reciclados, Com porque certeza. a gente está ajudando, né? Sim. De certa forma, Apesar de que, assim, de pouquinho em pouquinho a gente está ajudando, né? Isso. E é algo que eu defendo muito, né? É fazer festas mais sustentáveis. É claro que é difícil, né? Porque uma festa envolve muita coisa, não é só a decoração, tem os pratinhos, o copo, mas eu falo que se a gente, pelo menos, já começar com essa conscientização, seja nas pequenas coisas, vou trocar os pratos descartáveis pelos pratos de papel, né? Vou diminuir, então, os balões, eu gosto de balões, então vou diminuir, vou substituir por globos de papel, que a gente adora utilizar nas decorações, as bandeirolas, né? Ainda a gente está trabalhando isso, porque é muito difícil, a gente está acostumado com festas grandes, exageradas. Então, quando a gente apresenta essa proposta de decoração mais lúdica, mais interativa, com uma pegada mais sustentável, né, não é toda família que causa estranheza, né? Para muitas famílias ainda causa estranheza, acostumado muito com o sublimado, aquele painel gigante, né, muitos balões ao redor. Quando eu trago alguns brinquedos assim de papelão, né, algumas pessoas também, né, não concordam muito, né, porque remete a algo muito simples, mas se você for parar para pensar, é uma festa para criança, e criança é simples, né, uma caixa de papelão sem nada ali, para ela já é um brinquedo, né, a criança usa da criatividade, então a gente quer pensar como ela, né, como é que algo que represente ela, o mundo dela, da leveza, do brincar, né? Vou dizer que ele amou essa festinha e até hoje ele fala que olha aí, que coisa foram boa. temas diferentes, né? Porque ele gosta muito de música e essa foi festa do Matheus, meu mais novo. Ele que gosta muito de carro, de Hot Wheels e gosta muito de música, que ele canta o dia inteiro. Então não tinha como deixar fora as coisas. Ele pediu Hot Wheels, mas eu falei, tem que ter mais coisa, porque o Matheus é mais do que só carro, né? E a gente juntou os temas, criou uma historinha para decoração, né? A bandinha Vrum Vrum do Matheus. Ó, tinha balões, né? Tinham poucos, mas tinham balões. Bem poucos, bandeirolas. Isso. E é assim que a gente gosta de criar festa para a criança, para ela poder interagir no cenário, com itens que não vão quebrar, não vão machucá-la. É pensado para a criança socializar no cenário. Também. E aí era uma rampa, né? Fazia parte do cenário e ele estava lá se divertindo, inclusive. Então, mesmo as propostas reduzidas de festinhas mais simples em casa, né? Esse aqui também é um exemplo de que é possível né, fazer algo adaptado para a criança de forma segura e que ela vai aproveitar. Muito legal. E sai um pouco daquela questão da festa perfeita, né? Que às vezes a gente mãe, a gente quer isso, a festa perfeita. E com base numa proposta que é a tradicional, né? Que é aquela mesona, que é alta. Aí a criança vai cantar parabéns, ela tem que subir na cadeira, né? Às vezes não pode nem encostar ali no bolo.
Então quebra um pouco, né, os paradigmas. Sim. Por isso que eu disse que causa ainda estranheza esse estilo de festa adaptada para criança, porque eu procuro sempre, a Rebeca é, né, nossa cliente que ela permite, né, a gente a criar, ter essa liberdade de colocar os móveis tudo baixinhos na altura da criança. Tem famílias que ainda não aceitam, né, preferem o tradicional da mesa alta, mas é porque a gente tenta trazer essa proposta porque se é uma festa de criança, tem que ficar na altura dela. Quando é uma festa de adulto, fica na nossa altura, né? Então, por que não os adultos abaixarem e ficar na altura da criança no momento do parabéns? Por que a gente tem que colocá-la numa cadeira para ela subir, né? E ficar na altura dos adultos para poder ela enxergar aquele bolo que foi feito para ela? Às vezes ela São nem viu ainda, né? Que ela tá não subindo faz ali. sentido. Então, assim, eu não julgo as famílias que fazem a festa da forma tradicional, até porque eu fazia festa assim no início, nos primeiros anos do meu filho. Né? É o jeito que a gente conhecia, né? Que a gente foi acostumada a fazer festa. Mas se a gente vai estudando, vai aprendendo, por que não, né? Permitir essas novas experiências? Porque todos os clientes que passam por nós, que vivenciam, proporcionam essa experiência para as crianças, não querem mais saber da outra forma, né? Da festa tradicional. Porque essa daqui a criança realmente vai viver, vai ter experiências. Né? E aí, como eu disse, vai proporcionar autonomia para ela, que vai dar liberdade para a criança interagir, pegar. Eu falo que, como você colocou, não tem que ser a festa padrão muito certinha, né? Então, se a criança quer tocar no bolo, deixa ela tocar no bolo, né? Se ela quer comer um docinho antes, deixa ela comer um docinho antes. Inclusive, a gente coloca as mesinhas kids, né? A mesinha com as almofadas ali, para elas sentarem e comer os docinhos. Então, é uma forma até dela não precisar, digamos, atacar a mesa decorada. É uma sugestão que a gente coloca. Vamos deixar alguns docinhos na mesinha das crianças. Se ela chegar e já tiver vontade de comer um docinho, ela come ele antes, né? Não vai precisar desmanchar aquela mesa decorada. Então, a gente vai criando alternativas, né? Até para a família ir se adaptando. Né? Algumas já agacham no momento do parabéns, outras ainda pegam no colo, umas ainda preferem a cadeira. E aos pouquinhos as famílias vão aceitando, vão acostumando. Mas é uma experiência muito bacana, sabe? Criar festa que respeitem as crianças, né? A liberdade delas. É muito bacana. E já aconteceu de, às vezes, assim, propositalmente ou não, a criança derrubar, furar os balõezinhos da festa, né? Da decoração. Como que você pensa isso? Eu acho que teve uma festa que você fez de pirata, e aí, tipo, alguém pegava o tesouro e saia correndo, não é? Tinha. Em algumas festas a gente fica, né? Eu às vezes fico na primeira hora justamente para ver, né? A festa acontecendo, até para eu ir aprendendo, ver o que funcionou, o que não funcionou. Eu gosto de ficar no primeiro momento. Em outras festas, como essa daqui, a gente fica para fazer monitoria. Uma recreação diferente, uma recreação temática com as crianças. E aí a gente vai percebendo o que funciona e o que não funciona. Então, na festa que você citou de pirata, nós ficamos fazendo as brincadeiras com as crianças. E aí, em alguns momentos da festa, o aniversariante ia lá e pegava um tesouro que a gente tinha colocado lá para fazer umas brincadeiras, pegar as moedinhas, né, o dinheirinho e tudo, e ele pegava esse tesouro e saía correndo pela festa, né, com aquele baú assim nos braços, saía correndo. E algumas pessoas ficavam assim, não, devolve para decoração, não pode pegar. E aí outra criança ia lá e pegava uma caveirinha lá e saía correndo. E aí eu falava, não tem problema. E eu saía atrás das famílias, falando, não tem problema, pode deixar. É para pegar mesmo. É para pegar, né, não tem nada que vai estragar, e se cair no chão não tem problema, porque a criança ela está vivendo, né? E como é que ela vive? Brincando. Sim. Eu falo que a festa é para brincar. A decoração ela tem que ser para brincar, não é uma decoração como um móvel, uma estátua que você vê lá, que bonito e pronto. Né? Por isso que eu falo que é decoração lúdica. Porque a decoração lúdica, ela desperta o prazer na criança. Né? O lúdico é para causar diversão. Se eu vejo uma decoração que não tem nada ali de divertido, a criança vai olhar, vai achar agradável e depois ela sai. Né? Não tem nada ali lúdico, atrativo para ela. Então, por isso que eu falo que o nosso diferencial é porque a gente tem a decoração lúdica. Porque envolve prazer, envolve diversão. A curiosidade de ali ver o que é aquilo, né? Isso. E aí, algumas famílias ficam assim, meio um pouco
receiosas de deixar a criança pegar os objetos decorativos, mas eu sempre tenho essa conversa antes com as famílias, falando que, né, que pode mexer, pode pegar, não tem problema tirar do lugar. É claro que não é fazer aquela bagunça, né? Mas também não é ficar o tempo todo limitando a criança. Não, tira a mão daí e dá um tapinha na mão da criança. Não, não pode, né? E a criança vai pensar, poxa, é a minha festa, mas eu não posso mexer em nada, né? Então eu sempre me coloco no lugar da criança, né? Pensando como é que ela vai reagir com aquele tema, aquela festa que ela tanto sonhou, para criar coisas que ela vai pegar e sair correndo e brincar e divertir e tá tudo certo. Isso aí, é assim, através da festa a gente consegue, olha que legal. Esse tipo de dinossauro, né? Um caça aos... A gente fez fez uns ossos aí de dinossauro. Além de ser interativa, a gente desenvolve a coordenação motora, a gente consegue ver as habilidades da criança naquela idade, né? Onde ele escavar delicadamente, a capacidade de concentração, é um estímulo completo, né? E é por isso que junta a pedagogia, né, nas festas, porque eu sei da importância que é o brincar, né, Rebeca? A brincadeira, ela desenvolve inúmeras habilidades, né? Cognitiva, motora, social, físico, emocional. Então, se eu proporciono brincadeira na festa, na decoração, ela está aprendendo, né? Porque brincar é aprender, assim a criança se desenvolve. Então, a gente coloca o cenário interativo para a criança brincar, socializar, desenvolver essas habilidades, né? Então, querendo ou não, tem uma justificativa, ali, né? Tem um estudo ali por trás, não é simplesmente colocar qualquer coisa. Não é só colocar a mesinha baixa também, né? Isso. Que às vezes acha que é só assim, é a decoração, é só pôr baixinho a mesa, mas é todo esse envolvimento, justamente, né? E como eu disse no início, tem que ser pensado de acordo com a idade, a faixa etária, né? Porque se eu coloco caixas, blocos para a criança mexer, mas talvez ela ainda não esteja com 1 aninho, 2 aninhos, não esteja naquela fase ainda, né, de montar e desmontar, né, a fase dela ainda é mais sensorial. Então tem que pensar também itens, independente do tema, que esteja de acordo com a faixa etária de desenvolvimento dela. Aí foi um de pular, né? Isso, pular a gente colocou pro lado, as pegadas aí de dinossauro, com vários lados. Essa daí, ai, gente, essa festa ganhou meu coração, fez muito sucesso, faz até hoje. Primeira festa, olha aí, que nós fizemos aí da Rebeca, quando a gente... Ah, gente, deixa eu contar como é que eu achei a Ellen, porque assim, eu tava vendo festas de aniversário que eu gosto de fazer, eu gosto também dessa coisa manual, craft, de fazer tudo. E aí eu tô lá buscando no Instagram algumas inspirações e eu vi uma foto da Ellen com essa escada aqui num aniversário, eu acho que era aniversário de criança grande, né? Foi um ensaio fotográfico. Foi. E assim, essa pessoinha, desde de 1 ano e meio, quando ela começou a andar, na minha mãe, ele subia a escada. Subia a escada para subir na árvore, pegar a folhinha da árvore. E minha mãe, assim, do lado, deixava. E aí a gente vai vendo, né, a figurinha. Na hora que eu vi a escada, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma festa com essa escada. Aí entrei em contato com a Ellen, deu certo da gente organizar a festa. E foi a festa de construção, que ele ama escavar e amava caminhão, essas coisas todas. Então, assim, eu achei a Ellen no momento certíssimo. E a escada estava lá, e ele com 2 anos subindo na escada. E é uma festa, é uma foto que a gente compartilha e que causa até estranheza em muitas famílias. Como assim? Você fez uma festa para deixar uma criança subir numa escada? Falei, por isso tem que conhecer a família, né? Eu não vou colocar uma escada em qualquer festa, não é assim. É porque ele é diferenciado. E aí, porque me causou, até a mim, né? Me causou um espanto. Falei, gente, mas na idade dele, eu fiquei na primeira hora lá da festa, e eu vi ele subindo, até eu fiquei assim, né? Porque não é comum ver uma criança nessa idade já subindo escada, do martelo, né? Sim, a gente colocou, colocou gente, os essa pregos. de brincadeiras foi excelente. Tinha os pregos de plástico, martelo, então e ele sabia bater o martelo certinho. Então, olha só, né? Na própria festa ele desenvolvendo as habilidades dele. Sim. Então é algo assim que encanta, né? Para quem defende, né? A brincadeira, o lúdico, para quem pensa mesmo realmente na criança, sabe tanto que isso é importante. Que era bem a fase. Ele viu o Lázaro mexendo
desmontando alguma coisa, ele ia lá do lado e ficava olhando e fazendo. A gente tem que ter na festa. Ele mexia mesmo com os parafusos, né? Era. Esse dos blocos para derrubar. Blocos. Ai, nossa, essa torre aqui eu também fiquei apaixonada, que eu queria muito uma torre de demolição. E a Ellen arrumou. Gente, só pensem que ela executa. É justamente isso. Eu gosto muito dessa coisa de manualidades. Inclusive, eu estava comentando esses dias nas nossas redes sociais sobre isso, né? Quando criança, eu fui estimulada a desenvolver a minha criatividade. Eu falo que todo mundo tem uma criatividade dentro de si, ela só precisa ser aguçada, né? A gente tem inúmeras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, quando criança, eu fui muito estimulada, muito incentivada pela minha família a desenhar, a pintar, recortar, fazer as minhas coisinhas, minhas maquetes. E isso contribui hoje, né, para eu criar para as festas essas coisas manuais, porque dá trabalho, não é qualquer decoradora que faz, que se dispõe, né, a cortar, ajudar, papelão, né? encapar, montar, nem vem me ajudar no encontro. Então eu falo, a gente tem que proporcionar isso para as crianças também, porque se eu contribuo, se eu crio ambientes que vão estimular a criatividade da criança, então com o tempo ela vai aprendendo, né, a mexer com a tesoura, a cortar, bater o martelo, a parafusar, ela vai se desenvolvendo, vai trabalhando a criatividade, que isso vai favorecer na vida adulta. E assim, hoje parece que um mundo tão pronto, tão fácil, né? Assim, a gente compra as coisas muito fáceis. Hoje tem brinquedos de tudo quanto é modelo. Era diferente de antigamente que a gente tinha que fazer boizinho de batata com as perninhas de palito, né? Então, assim, muito da criatividade não é exercitada, né? Então, primeiro que os meninos não têm tempo extra de tédio, porque o tédio é um momento de excelente criação, né? Não tem nada para fazer e agora, né? E aí vai sair coisinhas dessa cabeça para saber fazer alguma coisa. E eu acho muito interessante essa pegada também. Parar um pouco com tudo muito pronto, né? Parar e transformar aquilo ali que era uma garrafa, que era uma caixa, em alguma coisa diferente, né? Tem um vídeo circulando na internet que exemplifica bem isso que você falou. As crianças são colocadas numa sala, pelo primeiro momento ela fica sozinha, sentada, sem nada para fazer, assim, com a mesa que não tem nada, né, de atrativo. Depois de um tempo, entrega uma folha em branco para ela. E aí ela tá lá sozinha. E aí é onde a criança vai trabalhar a criatividade dela. Uma massa e faz uma bolinha e vai brincar com essa bolinha. Outra pica todo o papel e vira confete. A outra faz um aviãozinho, a outra faz um barquinho. Então, o outro faz um canudinho e vira uma luneta. Então, ou seja, a criança precisa de pouco, né, para trabalhar a criatividade. Mas a gente também precisa estimular isso. Né? Se eu entrego algo pronto, a gente vê, por exemplo, a questão dos eletrônicos, né? Tem o seu lado bacana, positivo, mas a gente sabe que é algo o jogo é muito passivo. Não permite que a criança socialize, que ela interaja, que ela desenvolva criatividade, porque está pronto, né? Vai trabalhar algumas coisas de raciocínio, né, o cognitivo, mas as habilidades manuais, dela ter que criar, o que eu posso fazer se eu pegar um bloquinho de madeira, o que eu posso criar? Um carrinho, né, um boneco? Então a gente precisa criar esses objetos e ambientes propícios para a criança desenvolver a criatividade, do que entregar coisas prontas, né? Brinquedos prontos. Isso diz muito sobre a vida dessa criança lá na vida adulta, né? Porque assim, do nada ela tirar soluções, a criatividade vem daí, né? Então assim, do nada não tinha nada, mas eu criei uma solução, dei uma saída para esse momento aqui. Quando a gente recebe tudo muito pronto, a gente não desenvolve, né, esse raciocínio de sair daquilo ali e chegar numa luneta, igual você falou, né? Não, eu só sei comprar uma pronta, né? Eu não sei chegar nela de outro caminho. E para você ver o tanto que criatividade é algo importante a ser trabalhado, porque isso historicamente, a da humanidade, tudo foi se desenvolvendo com a criatividade, a partir da criatividade. Então, aquela necessidade fez, né, o ser humano criar a roda e o fogo e inventar isso e aquilo, né? E a criatividade é um exercício que fez o ser humano ir se desenvolvendo, né, e adaptando, né? Então, até hoje, a gente precisa
dessa criatividade para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Precisa de desafios. Se eu tenho tudo pronto, eu não penso. Então, por isso que a gente quer trazer isso até para as festas, né? Não é algo só ali pronto e estático, né? O que ela pode criar aqui nesse cenário? Então, a gente fez uma do Number Blocks, inclusive, que fez muito sucesso. Sim, olha só. É esse, né? Olha aí. É isso aí. Que tinha os blocos gigantes e a criança podia montar do jeito que ela quisesse. Então, era uma forma dela trabalhar a criatividade dela com algo que ela gosta. Então, a gente juntou aí as habilidades, os gostos da criança, mas de forma estudada, né? Estratégica, para ela poder mexer no cenário. E até queria saber mais sobre essa festa, porque essa festa, inclusive, você fez, e ela foi uma festa inclusiva, né? Foi. Uma criança atípica. Isso. E como que foi trabalhar com uma criança atípica? Como que você pegou esse gosto? Como ela se comportou lá na festa? O que você teve de impressões? Ele tem autismo, né? Sim. Essa festa foi Ela ganhou meu coração porque foi a primeira, eu posso dizer que foi a minha primeira festa para uma criança com autismo, né, que até então eu não tinha feito nenhuma festa assim. Então eu aprendi muita coisa. Essa foi a primeira, depois a gente fez uma outra festa no ano seguinte, mas foi uma festa que eu tirei muitos aprendizados. Inclusive eu tenho levantado essa bandeira de fazer festas inclusivas, né, mais inclusivas para todas as crianças, porque eu comentei esses dias numa live que a gente tem visto os casos, os diagnósticos aumentando de crianças com autismo, mas eu não vejo essas crianças nas festas. Então, nem indo como convidados, né? Nem indo como convidados nem fazendo festas, e nem fazendo festa. Então tem algo acontecendo, né? Que as pessoas não têm falado, né? Sim. As pessoas não têm. É como se essas famílias estivessem invisíveis, essas crianças não estivessem aqui. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer essa festa que foi para o João Pedro, eu fiquei assim muito feliz, porque eu aprendi muito. E ele mudou muito de um ano para o outro, né? De uma festa para outra. Mas foi uma festa que ele ficou muito feliz. Porque, primeiro, porque a gente, claro, né? Aí eu fiz tudo sobre o Number Blocks, porque a gente sabe que eles têm hiperfoco. O foco dele então, não esse, tem que mudar uma vírgula, não mude a cor, não mude nada, né? Number Blocks é Number Blocks. Tem que ser igualzinho, as cores dos nomes tem que ser igual do que ele sabe, né? Aqui eu não posso querer criar, vamos misturar alguma coisinha, não. É só Number Blocks e tá tudo certo. É respeitar a criança acima de tudo, né? Então eu pensei, o que ele gosta do Number Blocks e o que mais? E a mãe falou, ele gosta de montar, desmontar, tirar uma coisa do lugar e colocar. Eu falei, então a gente tem que ter peças para ele fazer a mesma coisa, né? Para ele ser feliz na decoração e brincar. Então aqui a gente criou para ele colar com imã, né? As carinhas, teve as outras de papel que ele tinha que colar os adesivos, a mesinha para colorir, para mexer com massinha, então tudo que faz parte do mundo dele que ele gosta, né? E aí foi um aprendizado. Os blocos de montar. Isso, ele foi muito. E aí é onde ele mudou todo o cenário. Ele montava do jeito dele, né? E aí a gente aprendeu o quê? A festa ela tem que ser inclusiva para todas as crianças, para o aniversariante, para os convidados. Você tem um convidado com autismo ou um cadeirante, enfim. Eu tenho que adaptar, eu tenho que pensar na brincadeira que todas elas vão participar, né? Então ele ficou muito feliz, por quê? Porque tudo era adaptado para ele, com as coisas que ele gosta. Eu lembro que no primeiro ano, a mãe falou, ó, ele não gosta muito de fotos, né, de ser filmado e tudo, então talvez você nem consiga fazer fotos dele nesse cenário. Então a fotógrafa foi, eu não sabe nem imaginar, eu falei, a fotógrafa foi assim mesmo, né? Ela conseguiu capturar alguns momentos assim, porque ele, né, tinha essa dificuldade de socializar, de ficar mais espontâneo, né, na frente das câmeras. E aí quando foi no segundo ano que a gente fez uma segunda festa para ele, já estava assim imensamente feliz, porque aí o cenário também foi todo adaptado para ele com o tema de Super Mario. E aí tinha um cenário para ele poder entrar. A gente criou uma maquininha de caça-fantasma que era baseado no episódio que ele gostava. E aí ele dançou e sorria para a câmera, então já foi outra criança, né? Então eu falei, olha, como faz diferença, né? Se for um cenário adaptado para ele interagir, do que se fosse uma decoração tradicional que não tivesse caixas nem nada, só uma mesa encapada, talvez não teria despertado essa alegria toda, sabe? E deixá-lo mais tranquilo, né? Porque é uma situação estressante, é mais gente, é fora da rotina, né? Um aniversário. Então, assim, para a criança que tem alguma dificuldade, vai ser difícil para ela aquele contexto novo. Então, quando ela está imersa naquilo que ela gosta,
ela nem vê, né? Justamente. Ela tá ali brincando, montando e não tá nem vendo o que tá passando aqui, Isso. né? Por E isso aí, que ela aproveitou assim, 100% a festa, porque legal. era um ambiente acolhedor, né? Pensado para ela. E a gente tem falado muito sobre isso, de como fazer, dado orientações de como fazer festas inclusivas, como você, o que você deve fazer quando for convidar uma criança, né, que tem uma necessidade aí a mais. Como preparar esse ambiente para recebê-la, porque isso é muito importante, né? Que até para ela mesma aprender a socializar com as outras, saber depois como é que ela vai se comportar quando ela for numa festa de outra pessoa, né? Tem uma série de fatores aí que são importantes que a gente tenta trazer para as famílias. Os sons mais baixos, né? Menos estímulos luminosos, Visuais, assim, isso, né? questão do som, da alimentação, né? Que algumas já Às têm até vezes, com restrições. seletividade, né? Isso. E questões assim de espaço também, né? Porque às vezes essa foi a segunda festa. Isso. E aí a gente criou essa. Uhum. Porque o personagem ele usa uma máquina de caça-fantasma. Então ele falou que ele queria essa máquina. Então eu falei, a Tia Ellen vai criar uma máquina de caça-fantasma. Não sei como, mas eu vou criar. Porque né, o que me move é isso, é criar algo que a criança sonha, senão não faz sentido. Não tem graça. E aí ele graça. sonha. E aí, todo aniversário agora, ele tá lá pensando no próximo. E o legal é isso, que ele termina uma festa e já falando como é que vai ser a outra, o que ele quer na outra, né? Porque ele sabe que vai realizar, vai ter aquilo do jeito que ele imaginou. Então, é criar coisas com significados. Ele foi numa festinha, tinha aquela pinhata, ele queria também na festa. Então, a gente traz, por isso que tem que conversar com a criança, né? Pra saber o que ela gosta, o que ela sonha, o que ela deseja para aquela festa. Pra gente colocar ali, quando ela vê, ter significado. Né? Tudo que está ali, que não foi por acaso que a gente colocou. Então, isso a gente está aí aprendendo, né? E com esse desejo que mais famílias possam comemorar, né? Com crianças que têm autismo, possam ser convidadas também. A gente quer ver mais essas crianças nas festas, né? Participando. Porque é uma celebração, né? Uma vida. E eu falo que aniversário, eu gosto muito de aniversário, eu tive meus aniversários, eram simples. Minha avó fazia os bolos, minha mãe fazia ali uma pipoca e tinha umas, como é que chama? Aquelas garrafinhas de refrigerante, paré, né? Sim. Era isso, meninada corria, tinha gincana, a gente ia cantar parabéns, todo mundo suado de tanto brincar, mas são lembranças afetivas muito positivas que eu tenho. E eu acho que é a oportunidade. Hoje em dia é tudo tão corrido, a gente não encontra com primo, a gente não encontra com tio. Então, assim, é o momento da família toda se reuniam, sim, a gente tem um propósito para estar junto, né? Isso. Então, e é o melhor motivo, né? Comemorar e celebrar uma vida e tanto mais as crianças também que têm alguma limitação, né? E elas também precisam estar incluídas nas comemorações e tudo mais, do jeito que elas conseguem, né? Com pouca gente, com muita gente, com mais som, com menos cor, mas do jeito que elas também consigam participar, né? E serem lembradas. Como diz a colega minha, Lidiane, que ela trabalha com festa, assessoria de festas, ela fala algo que eu acho muito interessante, que a infância é o solo da vida adulta. Sim. Então, é o solo, porque é ali que estão todas as memórias, as memórias afetivas. Então, a gente tem que criar mais essas memórias afetivas, né? Sim. Porque depois, na vida adulta, a gente vai lembrar justamente disso. Eu fui feliz na infância, eu brinquei muito, eu tinha as festinhas, eram simples, mas eram cheias de amor, de significado. A lembrança é de família reunida, então, lembranças positivas. Então, a gente também tem que criar isso para as crianças, né? Para as famílias. A gente tem que solo eu estou criando para o meu filho. Quais vai ser as lembranças que ela vai ter? Porque somos nós adultos quem criamos isso, né? Quem proporcionamos isso. Então, eu acho que comemorar, a gente, seja um bolinho simples ou festão, eu acho que a gente não pode deixar de comemorar, né? De celebrar. Isso aí. Porque elas são bem mais importantes. Ser mais do que perfeição, assim, que é aquela festa instagramável, né? Linda, perfeita, tudo no seu devido lugar. Ser uma festa mais afetiva mesmo, né? Pode ser simples, mas que vai criar memórias muito interessantes, né? É isso. E só antes da gente encerrar, fala assim, ó. Primeiro, quero que você deixe seu @, seu Instagram, onde você posta suas festas, né? Para as pessoas verem mais festas diferentes. E para quem tá longe, às vezes não tá aqui em Goiânia, não vai ter acesso a você, dá aí umas 3 dicas assim de como a mãe pode pensar uma festa mais inclusiva em que a criança vai participar realmente da festa dela. Perfeito.
como primeiro ponto de partida, tanto para mim quanto para a mãe, quem for criar uma festa, independente do tamanho da comemoração, é colocar a criança como protagonista. Então, claro que no primeiro aninho é mais difícil, né? Mas a partir do segundo aninho que a criança já fala, chama ela para pensar a festa. Filho, né? Como é que você pensa em sua festa? Principalmente para as crianças com autismo, né? Isso é muito importante. Colocar ela para fazer parte, né, daquele planejamento. Quem que ela quer que convida, se pode ser uma festa em casa mesmo, no quintal de casa, na casa da vovó, né, se tiver essa possibilidade de escolha. Coloca a criança para participar. E aí começar com perguntas, né? Do que ela gosta, o que ela mais gosta de brincar. É claro que a mãe já pode saber ter uns nortes, mas é importante perguntar para a criança, né? Qual que é o seu personagem favorito? Quem que você quer que esteja na sua festa? E ela vai te trazendo, vai te dando as respostas, que é onde você vai com o seu ponto de partida, né? A própria criança. Então, para você criar algo em casa, para quem gosta também de criar essas manualidades, a festinha do tesouro, que eles estavam correndo. Inclusive, são coisas assim, pegar as coisas da criança, brinquedos, e colocar na própria decoração, né? A criança ama ver os brinquedinhos dela ali fazendo parte da decoração e depois ela poder pegar para brincar. Não tenho como criar muita coisa, mas pega o que a criança tem, né? Ela já vai ficar muito feliz com isso. Então, é colocar a criança como protagonista, né? Pensar em coisinhas manuais, com materiais reciclados mesmo, como o próprio papelão, né? As caixas, garrafas, o que eu consigo criar. Hoje a gente compartilha algumas dicas, tanto no Instagram, mas também as pessoas hoje têm acesso, né, aí a vários vídeos, tutoriais ensinando, né? E coloca a criança para fazer junto. Porque aí vai trazer ainda mais significado para a decoração. Então é possível, independente do tamanho da festa, né? Pensar algo que tenha sempre significado para a criança. Ai, que legal, eles estão fazendo o chapéu simples, deles, né? Com papel, tinta, cola. Se tiver, né, se for possível, uma festa em casa, colocar mesas baixinhas, pegar uma mesa parador, uma mesinha de centro da sala, né? Pode utilizar uma mesinha dessa para colocar, imprime uns desenhos, coloca os lápis de cor, né, massinha, coisinhas simples, mas que deixa a criança super feliz. Olha só, se colocar uma caixa de papelão e falar que ali é o barco. Aí, gente, quer foto melhor? Vai ver a criança aproveitando, né? A gente fez um quebra-cabeça gigante, também com papelão, né? Esse aqui foi adesivado. Então, tem muitas possibilidades ali. Esse foi de criar. A lembrancinha da festa era um carrinho de madeira que cada um customizava. E aí usavam a lembrancinha para brincar lá. Olha aí. Então, aí tinha lava-jato. Tudo feito com papelão também, né? Mas de forma bem lúdica para as crianças. Então é possível sim criar festa em casa, né? Mas sempre coloca a criança como protagonista para pensar essa festa, né? Seja na confecção aí das lembrancinhas, né? Dos itens da decoração, mas sempre respeitando a criança, né? Pensando, a festa é para mim, adulto, ou é para criança, né? Então, quem sabe as pessoas já comecem a colocar em prática essa ideia das mesinhas baixinhas, né? Em casa, que é muito gostoso a experiência. Isso aí. E para nos encontrar nas redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, Pequenos Contos, né? Tudo junto, Pequenos Contos. E tem o site também, né? www.pequenoscontos.com.br. Lá tem muitas fotos das festas que nós já fizemos, né, para as pessoas se inspirarem, né, e depois, quem sabe, contratar também o nosso serviço. É isso aí, gente. Ela coloca no papel e nas imagens tudo aquilo que a gente pensa. Então, pode chamar ela para trocar uma ideia assim, gente. E olha, ele foi muito bom, muito produtiva a nossa conversa, gente. E aqui, se a gente sentar aqui, a gente vai embora, porque aqui são duas crafeteiras, como se diz. Muitas ideias, né? É isso aí. Muitas possibilidades. Então, a gente pode, com certeza, a gente vai ter outras conversas por aqui, porque além disso, de festas, ela tem essas ideias todas e a gente pode usar essas ideias pro dia a dia, né, gente? Para ter aí nas férias, fazer alguma atividade com as crianças, né, manuais e... Isso tudo é desenvolvimento da sua criança, ter alguma coisa para fazer junto, né? Esse tempo de qualidade. Então... É super importante, né? Criar momentos com as crianças, né? Para brincar. Isso aí. Então, muito obrigada, Ellen. Até uma próxima conversa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na descrição as mídias sociais da Ellen. E... qualquer dúvida, gente, qualquer indicação de mais temas, coloca aqui embaixo também nos comentários que eu respondo todos, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
E aí, Ellen? Nossa,